A regra é assim, ó. Recentemente, uma pessoa que trabalha com divulgação científica na internet afirmou em um podcast que não acredita em evolução. Para justificar sua posição, ele argumentou que não considera possível que um peixe teria se transformado em um anfíbio, em seguida em um réptil, posteriormente em uma ave e, por fim, em um mamífero. O grande problema dessa afirmação é que ela não é verdade, ou seja, ela não corresponde àquilo que a ciência realmente propõe. A regra é assim, ó. Peixe, sapo, lagarto, cobra, ave, mamífero. Então, para até chegar em nós. Eles acreditam nisso, cientistas, né? E nenhum cientista ou estudioso da evolução defende essa ideia. Ele utiliza uma noção equivocada para negar a evolução. Uma noção que simplesmente não é adotada por ninguém que estuda o tema. Mas de onde ele tirou essa ideia absurda? Essa é uma ideia antiga e ultrapassada que as pessoas tinham de evolução, que inclusive era apresentada nos livros didáticos do ensino médio. Porém, mesmo nesses materiais, o esquema apresentado é bem diferente do apresentado pelo divulgador, já que nesses materiais, nesses livros, os répteis, eles evoluíram ou para as aves ou para os mamíferos, e não diretamente para as aves e em seguida para os mamíferos. O esquema apresentado pelo divulgador não existe em lugar nenhum, e ninguém mesmo nunca acreditou que as aves evoluíram para os mamíferos. Então, como ocorreu a evolução desses grupos? Em primeiro lugar, a evolução não é linear. Tipo, um peixe que virou um anfíbio, que em seguida virou um réptil, que posteriormente virou uma ave e depois um mamífero. Não, a evolução não ocorre dessa forma. A evolução é mais parecida com uma árvore com vários ramos. E os grupos que existem hoje, como por exemplo, os peixes, os répteis, os anfíbios e todos os animais que nós conhecemos, eles estão nas pontas desses ramos. Portanto, se esses animais que nós conhecemos hoje estão nas pontas dos ramos, eles não podem estar no tronco, ou seja, eles não podem ser ancestral um do outro. Logo, os peixes não podem ser ancestrais dos anfíbios. Qual seria o ancestral dos peixes, dos anfíbios e dos demais animais que nós conhecemos hoje? Em outras palavras, qual organismo estaria no tronco e que deu origem aos ramos que conhecemos hoje? Esse ancestral, que já está extinto, ele não se encaixaria em nenhum dos grupos que conhecemos hoje, pois ele ainda não apresentava as características que nós utilizamos para definir o que é um peixe, o que é um réptil, o que é um mamífero ou o que é uma ave. E se você tivesse a oportunidade de voltar ao tempo e se encontrasse com esse animal, muito provavelmente você não o classificaria como um peixe, como um anfíbio, como um réptil, como uma ave ou como um mamífero. Em resumo, os peixes atuais não são ancestrais dos anfíbios, assim como os anfíbios não são ancestrais dos répteis e os répteis não são ancestrais das aves e assim por diante. Esses grupos que nós conhecemos hoje, eles descendem de um ancestral comum que já está extinto, e esse ancestral não se encaixaria nos grupos que nós conhecemos hoje, pois ele não apresentava características que nós utilizamos para classificar um peixe, um anfíbio, uma ave e assim por diante. Portanto, essa ideia de evolução apresentada pelo divulgador, ela não é verdade, pois a evolução nunca foi dessa maneira.